E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa sexta-feira, na academia, na bike e ostentando orgulhosamente a minha camisa do Santos Futebol Clube. Santos que ganhou do Corinthians, no Sub-20. Oitavas de final do Campeonato Paulista. E agora o Santos segue na competição e o Corinthians... Aleluia! O Santos conseguiu vencer o Corinthians, porque o retrospecto mostra isso. O Santos é um baita freguês do Corinthians, perde tudo. No time profissional, na base, no masculino, no feminino, no basquete, no vôlei, bolinha de gude, cuspe a distância. O Santos adora perder pro Corinthians, adora. Exceção, evidentemente, foram as fases em que o Pelé jogou no Santos e o Robinho também. Nem com o Neymar o Santos levava vantagem com o Corinthians, vocês se lembram muito bem. Semifinal da Libertadores de 2012, o Santos ficou para trás. Foi eliminado pelo Corinthians, que depois bate na final contra o Boca e é campeão. Tá? Vamos falar sobre isso, gente. E outros assuntos também. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Tudo isso é importante para fazer esse canal crescer. Eu agradeço a vocês. Gente, é o seguinte, o jogo foi 3-1, né? Na tarde desta sexta-feira na Vila Belmiro, o Santos venceu o Corinthians disputando por 3-1 e com a presença de dois jogadores que estavam já incluídos no elenco profissional. O JP Sherman, lateral direito, e o Robinho Júnior, o atacante de beirada, ou ponta do Santos pelo lado direito. Os dois desceram para esse importante jogo contra o Corinthians e foram muito úteis, muito importantes nessa vitória santista. O Santos que, como eu já falei para vocês algumas vezes, o Santos na base, nos últimos anos, não tem sido aquele Santos que a gente acostumou a ver nas categorias inferiores, ganhando títulos, revelando grandes jogadores. Não tem sido assim. A nossa base, lamentavelmente, foi sucateada, não agora nessa gestão, vem sendo sucateada há muito tempo, entendeu? Vem sendo sucateada há muito tempo e o resultado é que o desempenho do Santos não é nada bom, é qual pé, tá? Mas ganhamos, tá? Ganhamos e estamos agora nas quartas de final do Campeonato Paulista. Você vai perguntar para mim, mano, quem vai ser o adversário? Não está definido. Não está definido. A federação vai definir nessa semana. Vai definir nessa semana a ordem dos próximos jogos, locais, etc e tal. Mas é importante dizer que a TNT, televisão a cabo, pô, super conhecida, famosa, lá tá meu amigo Ricardinho Martins, que hoje trabalhou no jogo, tá mostrando os jogos, está transmitindo as partidas. Isso é legal, né, velho? Porque mostra aí pro Brasil inteiro a força do Santos. Repito, 3-1 no Corinthians. Aleluia! Como eu falei na capinha desse vídeo, aleluia! Ganhamos do Corinthians. Companheiro, ganhamos do Corinthians. Tá bom, gente? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o jogo do Santos desse domingo contra o Bragantino, tá? O jogo que vai ter a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo. É bom, senhor Mani? Não tem árbitro bom no Brasil. Não tem árbitro bom. Agora o pior é o VAR. Marcelo de Lima Henrique. Gente do céu, como é que pode? Olha, é impressionante. Parece que os caras pedem para ser criticado. Porque o Marcelo Lima Henrique é um árbitro ruim. Imagina ele no VAR. Não vai ser legal. Pode dar algum problema? Claro que pode. Lógico, porque ele é ruim. E o Flávio Rodrigues de Souza apitando, igualmente, pode dar problema. E isso daí causa uma preocupação extra, não só ao Santos, mas ao próprio Red Bull Bragantino. Porque a gente não tem certeza nenhuma de que o jogo vai se transcorrer normalmente. Pode acontecer alguma... ser 3 pontinhos durante a partida e comprometer todo o trabalho feito pelos técnicos, né, dos dois times durante essa semana que antecede o jogo desse domingo. Domingo, 6h30 da tarde, em Bragança Paulista, tá? Esse jogo vai ser transmitido pelo Sport TV, cabo, e pelo Premier no pay-per-view, tá bom? E outra coisa, gente, o Santos vai ter 4 desfalques desse jogo. 4 desfalques. Não estarão presentes Escobar, Neymar,
Bom Tempo e o Vitor Hugo também. 4 jogadores. Neymar e Vitor Hugo machucados. Escobar, Vitor Hugo, Neymar machucados. Escobar suspenso e o Gabriel Bom Tempo também machucado. Bom Tempo é o seguinte, gente, estou fazendo tudo de cabeça aqui, porque normalmente estou em casa, anoto tudo no papel, fica mais fácil. Então qualquer equívoco aqui, eu espero que vocês me perdoem. O Bom Tempo é o seguinte, havia possibilidade, como eu falei para vocês durante a semana, de o Bom Tempo ser relacionado com esse jogo. Não foi. Não, perdão, não deverá ser. Não deverá ser. Porque a recuperação dele exige um pouquinho mais de cautela. Então provavelmente eu não digo, talvez ele volte na partida contra o Grêmio. Para ser titular, não acredito. Vai voltar no banco. Porque o Vojvoda, vocês sabem muito bem, é um técnico muito exigente, prioriza demais os treinamentos e eles não estão treinando. No caso aí, ele não está treinando. O Bom Tempo, por quê? Porque está se recuperando da lesão. E por falar nisso, em priorizar treinamentos super exigidos, super intensos, a presença do Robinho Júnior e do Sherman no jogo desta tarde de sexta-feira na Vila Belmiro contra o Corinthians, que falamos na abertura desse vídeo, indica o quê? Que muito provavelmente, se eles forem relacionados, eles vão ficar no banco mesmo, não são titulares, mas eles podem nem ser relacionados, porque perdem treino. Hoje, por exemplo, o Santos treinou. Amanhã o Santos vai treinar e vai definir o time que vai enfrentar o Bragantino. Então a gente sabe, repito, que o Vojvoda preza muito, prioriza muitos treinamentos. E aí, nesse caso, os dois perdem 2 treinos. Consequentemente, não devem ser relacionados para o jogo contra o Bragantino, tá? Aí você vai falar para mim, senhor Mani, como é que vai ser então? Vai ser o seguinte, gente. 2 novidades no banco de reservas do Santos. Arão finalmente vai ser relacionado depois de um longo período de ausência em função de uma lesão na panturrilha. E o Bilal Brahim, que também estará à disposição. Não saiu ainda a lista oficial dos jogadores relacionados para essa partida, ainda não saiu. Mas a gente espera, pelo que a gente viu, que esses 2 jogadores, que inclusive estão treinando normalmente, sejam relacionados. O Brahim, inclusive, foi apresentado na tarde dessa sexta-feira, 1h30 da tarde, começou a coletiva dele, tradução em francês. Falava algumas, aliás, ele entende, porque a tradutora respondia o que ele traduzia, né, para o português as respostas dele, e ele falava, e ele complementava, olha, você esqueceu disso, esqueceu daquilo. Ele entende português, ele não consegue falar, mas ele compreende. Isso é importante, porque o jogador tem que entender o que o técnico fala, tem que entender o que o técnico pede, tem que se comunicar e relacionar com os seus companheiros durante o jogo. E isso daí é um fator muito positivo. Ele pode não falar, mas ele está entendendo. Então, Arão e Brahim estarão no banco de reservas do Santos. Ah, senhor Mani, qual é o time titular? Hoje, por exemplo, o Igor Vinícius treinou como titular. Não treinou o Mike, treinou o Igor Vinícius. Então, muito provavelmente vai ser Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e o Souza na vaga do Escobar, que está suspenso. No meio campo vai ter Schmidt, titularíssimo com o Vojvoda, está encantado com o desempenho dele contra o Atlético, contra o São Paulo. Schmidt, Zé Rafael. Aí teremos Barreal, Roleiser e na frente Guilherme e o Lautaro Dias. Então vocês veem que é um 4-4-2. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez, Escobar, Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser. E lá na frente, Lautaro Dias e o Guilherme. Sem a bola, quem vai voltar e fechar vai ser o Guilherme. O Roleiser vai ficar desobrigado de fazer isso. Entendeu? Gente, então é basicamente isso. Lembrando, como eu falei para vocês 2 dias atrás, que o Bragantino vai ter 2 desfalques importantes. Não vão jogar o Isidro Pita, o centroavante,
e também o lateral esquerdo, Juninho Capixaba. São dois desfalques importantes do Bragantino. O Bragantino que nos últimos 15 jogos só venceu 2. Tem 11 derrotas e 2 empates. Gente, tem que sonhar com a vitória. Concorda? O Santos tem que ir a Bragança Paulista pensando única e exclusivamente em vencer. Claro, claro, sempre respeitando o adversário. O Bragantino é um time que merece respeito. Embora não esteja numa fase legal, é um time difícil. Jogar em Bragança Paulista também é bem complicado. Mas a gente espera que naquele gramado, naquele tapetinho do estádio alternativo do Bragantino, o Santos consiga demonstrar o futebol que a gente está naquela grande expectativa de ver novamente. Vimos contra o Atlético, vimos contra o São Paulo e queremos ver novamente contra o Bragantino. Tá bom, gente? Qualquer novidade eu volto aqui. Se não, amanhã a gente volta a se falar. Até!